Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. Vamos aqui para mais uma videoaula, tá? Nessa videoaula a gente vai dar início a um novo assunto, tá? Até o último assunto que a gente trabalhou seria a função afim, que é ou conhecida como função do primeiro grau. A gente vai iniciar agora a função quadrática ou função do segundo grau, certo? Tranquilo? Bom, só para recapitular, tá? Função afim era uma reta, vocês lembram disso, né? A função quadrática, diferente da função afim, ela pode ser chamada de função de segundo grau também, tá? Como é que ela é o formato dela? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Esse aqui é o formato genérico de uma função quadrática, onde o a, o b e o c são números quaisquer, certo? Tanto faz. Tem que ter o x ao quadrado, x e um número, né? No caso aqui seria alguma coisa x ao quadrado mais alguma coisa acompanhado do x mais alguma coisa sozinha, tá? Se ele está nesse formato, ela é uma função do segundo grau, tranquilo? Só tem um detalhe. O a não pode ser zero. O b pode? Pode. O c pode? Pode. Quem é que não pode? Somente o a. O a não pode, em hipótese alguma, ser zero. Se ele for zero, automaticamente não será uma função quadrática, tá? Bom, vamos dar alguns exemplos só para vocês conseguirem compreender. Então aqui, ó, por exemplo, y é igual a x ao quadrado mais 3x menos 1. Quem é o a? O a é 1, porque na frente do x aqui não tem ninguém, e se não tem ninguém é 1. Quem é o b? O b é 3, porque está na frente do x. Quem é o c? O c é menos 1, porque é o número que está sozinho. Tranquilo? Vamos continuar. Y é igual a menos 2x ao quadrado mais 7x menos 3. Ela é? É. Quem é o a? O a é menos 2, porque acompanha o x ao quadrado. Quem é o b? O b é 7, porque acompanha o x. E quem é o c? O c é menos 3, porque é o número que está sozinho. Tranquilo? Vamos para mais alguns exemplos. Ó, presta atenção nisso aqui. Y é igual a x ao quadrado mais 4x. É uma função quadrática? Sim, é uma função quadrática. Quem é o a? O a é 1, porque na frente do x ao quadrado não tem ninguém, então tem 1. Quem é o b? O b é 4, certo? E quem é o c? Bom, tem número sozinho aqui? Não, não tem. Então, na realidade, o c é 0. Da mesma maneira que eu posso fazer assim, ó. Y igual a 2x ao quadrado mais 8. Ela é do segundo grau ou quadrática? É. Quem é o a? O a é 2. Quem é o b? O b é 0. Por que o b é 0 e não é 8? Porque o b acompanha o x. Nem tem x aqui, só o x ao quadrado, mas aí não é, né? Então o b é 0. Quem é o c? 8, porque está sozinho. Tranquilo? Mais um exemplo aqui. Y é igual a menos 3x ao quadrado. Ela é do segundo grau? É do segundo grau também, porque o a... Quem é o a na realidade, né? O a é menos 3, tá aqui, ó, acompanhando o x ao quadrado. Quem é o b? Não tem x, então o b é 0. Quem é o c? Não tem número sozinho, então o c também é 0. Tranquilo? Para finalizar, só mais um último exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem que não tem uma decoreba. Ah, o primeiro número é o a, o segundo é o b, o terceiro é o c. Não, não pode pensar assim, porque eu posso colocar assim, ó. Y é igual a 2 menos x ao quadrado mais 4x. Quem é o a? O a acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, menos 1. Tá vendo aqui, ó? Não aparece o número ali, mas é 1. Quem é o b? O b acompanha o x. Nesse caso, ó, 4. E o c é o número que está sozinho, que é o 2. Então, não necessariamente tem que ser na ordem. O primeiro é o a, depois b, depois o c. Tem que entender que o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c ele está sozinho. Tranquilo? Sem número, sem letra nenhuma. Bom, como é que a gente constrói um gráfico de uma função? Basicamente, tá? Prestem atenção. É do mesmo jeitinho que vocês aprenderam a fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, através de uma tabela. Ó, prestem bem atenção aqui, ó, gráfico. E imagine que eu tenho essa função, y é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, tá? Eu quero construir o gráfico dessa função aqui. Então, eu vou fazer uma coluna para x,
uma coluna para y, que é a própria função, x ao quadrado mais 2x mais 1, e a outra coluna para x, y, que seria o par ordenado, ou seja, a união do x com o y, né, para formar o ponto. Eu normalmente vou utilizar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É o padrão que normalmente eu utilizo, tá? Não necessariamente que tem que ser sempre esses valores, mas eu aconselho a utilizar esses pelo menos, tá? Como é que eu faço? Então, y igual. No lugar do x, eu vou colocar menos 2. Então, ficaria menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, certo? Mais 1. Aqui eu acho que eu fiz cagada, porque eu devia ter deixado um espaço maior para poder resolver. Eu acho que eu fiz cagada. Tá, mas enfim, vamos fazendo aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Só para riscar isso aqui, eu faço o par ordenado mais para o lado, sem problema nenhum. Vamos ignorar esse risco aqui. Vamos resolver passo a passo para vocês entenderem, porque se vocês não entenderem aqui, vocês nunca vão conseguir construir um gráfico de uma função, tá? Então, presta atenção. Quanto é que é menos 2 ao quadrado? É 4. Ah, mas não é menos 4, professor? Não, mais 4, porque menos com menos dá mais. Mais 2 vezes menos 2 aqui, ó, dá menos 4, certo? Tranquilo? E para finalizar, a gente tem mais 1. Pronto, agora é só juntar. 4 menos 4, corta, né? Porque um positivo e um negativo corta, sobrou 1. Agora eu posso colocar x e y aqui. Fiz uma cagadinha ali, mas não tem problema. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa, só que no lugar do x eu coloco agora menos 1. Só isso que muda, o restante é exatamente igual. Então assim, como é que eu resolvo? Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1 positivo. 2 positivo vezes menos 1 dá menos 2, tá? Mais com menos dá menos. E esse mais 1 aqui eu repito. Então, 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. Beleza? Vamos continuar então. Nessa próxima, no lugar do x eu coloco 0 agora, tá? Então, como é que vai ficar aqui? 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, mais 1, então a resposta é 1, né? Automaticamente sobrou somente 1, tranquilo? Vamos adiante, então. Agora eu vou colocar o 1 no lugar do x. Então, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, mais 1. 1 ao quadrado, 1, mais 2 vezes 1, que é 2, mais 1. 1 mais 2 mais 1 deu 4, né? Vou botar igual aqui, 4. E para finalizar, eu vou usar o 2. Então, no lugar do x eu coloco 2. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 1. Então, 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2 aqui é 4, mais 1, 9. 4 mais 4 mais 1, 9, né? Tranquilo? Bom, agora que eu tenho os pontos, eu consigo montar os pares ordenados. Olha aqui, ó. Menos 2 para x, 1 para y. Menos 1 para x, 0 para y. 0 para x, 1 para y. 1 para x, 4 para y. 2 para x, cadê? 9 para y. Beleza. Agora que eu tenho todos os pares ordenados, o que eu tenho que fazer, tá? Para descobrir, para montar o gráfico. Basicamente, para montar o gráfico, eu vou fazer o quê? Os dois, o plano cartesiano, né? Os dois eixos, eu vou colocar aqui, ó. Eixo x e o eixo y. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, menos 1, menos 2. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só até o 9 que eu preciso. 1 aqui e o 4 aqui. Bom, agora, como é que eu faço o gráfico? Basicamente, para fazer o gráfico, eu vou pegar ele, localizar os pontos. Menos 2 e 1 tá aqui, ó. Tá vendo? Menos 2 para x, 1 para y. É assim que lê. Menos 1 e 0. Bom, aqui tem um detalhezinho que eu já ensinei para vocês em outros momentos. Quando tem um ponto onde uma das coordenadas é 0, quer dizer que ele está em cima do eixo. Tá? É exatamente em cima do eixo. Qual eixo? Aquele que não é 0. Então, no caso aqui, quem é 0? O y. Então, ele está em cima do x no menos 1. Então, tá aqui, ó. Próximo ponto é 0 e 1. Agora, quem é que é 0? É o x. Então, ele está em cima do y no 1. Aqui. Próximo ponto, 1 e 4. Então, 1 para x, 4 para y, está aqui. Estão vendo ali, ó? E o último ponto, 2 e 9. 2 e 9. Está mais ou menos aqui.
Agora eu faço o quê? Agora eu ligo os pontos. Ó, quando eu vou ligar, formou uma figura desse tipo. Não é reta, tá, gente? Não é reta. Aqui é exatamente a figura que era para formar. É óbvio que o certo é formar aqui, né? Descer certinho os dois lados. Só não continua aqui para cima porque a gente não usou pontos anteriores, tá? Senão a gente ia utilizar os pontos anteriores e ia dar assim, ó. Beleza? Então, ela começou aqui, ó, desceu aqui e depois subiu. Isso aqui é chamado de parábola. Ela pode ser para cima ou para baixo. Depois eu vou ensinar para vocês como que a gente sabe se é para cima ou para baixo. Feito isso, está construído o gráfico. Eu vou só trabalhar mais um exemplo com vocês, só para a gente deixar claro, porque eu vou fazer agora um que seja para baixo, para diferenciar. Então aqui, o próximo exemplo seria o quê? Y igual a menos x ao quadrado mais x menos 3, certo? O que eu mudei do primeiro exemplo para o segundo exemplo? Basicamente, no primeiro exemplo aqui era o x, ele era positivo, tá vendo aqui, ó, x ao quadrado? E aqui ele é negativo. É exatamente isso que vai identificar se é para cima ou para baixo. Já vamos ver por quê. Como é que faz? Tabela. Uma coluna para x, uma coluna para y, que seria menos x ao quadrado mais x menos 3. E a terceira coluna seria o xy, que eu não vou fazer agora, porque senão eu vou fazer cagadinha aqui na frente de cima. Vamos primeiro resolver para ver quanto é que dá. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 é o padrão que eu utilizo. Vou utilizar novamente esse valor. Então, no lugar do x, eu coloco menos 2. Então, fica menos, aqui menos 2 ao quadrado, mais o x, que é menos 2, menos 3. Aqui embaixo também, y é igual menos, aí o menos 1 ao quadrado, mais o menos 1, menos 3. Então, vocês estão vendo que eu coloquei menos aqui fora e o menos ali dentro? Por quê? Esse menos aqui está aqui. Esse menos aqui veio dali. Não pode esquecer. Ah, só coloquei um, tá errado? Tá bem errado. Tem que colocar exatamente os dois. Tranquilo? Próximo. Y é igual 0, né? Menos 0 ao quadrado, mais 0, menos 3. Próxima. Y é igual menos 1 ao quadrado, mais 1, menos 3. Próxima. Y é igual a menos 2 ao quadrado, mais 2, menos 3. Tranquilo? Eu substituí naquela função que eu tinha ali em cima, né? Onde tem x eu coloco. Você tá vendo que eu botei, ó, aqui, né? Onde tem x eu coloco o valor do x certinho. Agora vamos resolver. Tem um detalhezinho bem importante aqui para fazer vocês não confundirem. Tem que prestar bem atenção. Tá vendo que tem um menos aqui fora? Então bota direto na resposta. Tá? Porque aquele menos ali eu não tô resolvendo, não tô elevando ele ao expoente, fazendo nada. Só tô colocando a resposta. Quanto é que é menos 2 elevado ao quadrado? Esse menos aqui de dentro, ao quadrado. É mais 4. Então eu coloco 4. Mais com menos dá menos, o 2 ali dentro, e o menos 3. Então isso aqui gerou para mim o quê? Menos 4, menos 2, menos 3. Devo 4, devo 2, devo 6. Devo 6, devo 3, devo 9. Acabou. Certo? Próximo. Menos da resposta. Menos 1 ao quadrado, 1. Mais com menos dá menos 1, menos 3. Então, menos 1, menos 1, menos 3 deu menos 5, né? Tranquilo? Devo 1, devo 1, devo 2. Devo 2, devo 3, devo 5. Aqui dá 0, dá menos, aqui deu menos 3. Tranquilo? Próximo. Preste atenção aqui. Olha o foco aqui. Tem que prestar bem atenção aqui para vocês conseguirem compreender o que eu quero dizer. Estão vendo esse menos aqui? Eu não vou elevar ele ao quadrado. Ele é menos que vai para a resposta, igualzinho esses menos que foram para a resposta. Só que aí eu coloco 1 ao quadrado, 1. Aí, mais 1, menos 3. 1 mais 1 eu corto, sobra menos 3 somente. Tá? E o próximo? Menos, aqui vem para a resposta. 2 ao quadrado é 4, mais 2, menos 3. Bom, aqui ficaria então menos 4 mais 2 deu menos 2. Menos 2 menos 3 deu menos 5. Certo? Então vai ficar menos 2 e menos 9. Menos 1 e menos 5. 0 e menos 3. 1 e menos 3 também. E 2 e menos 5 também.
Agora, como eu construo o gráfico? Da mesma maneira, ó. Vou fazer ele aqui do lado, fazer um pouquinho espremido para caber aqui, tá, gente? Então, 1, 2, menos 1, menos 2. É assim que monta, tá, gente? Aqui eu tenho que fazer até o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o menos 9 na realidade, né? Então, menos 9, aqui é o menos 3, aqui é o menos 5. Agora, como é que a gente constrói o nosso plano cartesiano? Tá? Da seguinte maneira. Eu vou fazer o quê? Ó, menos 2, menos 9. Menos 2, menos 9. Tá aqui o ponto. Ó. Próximo ponto. Menos 1 e menos 5. Então, menos 1, menos 5. Tá aqui, ó. Próximo ponto. 0 e menos 3. 0 e menos 3, ó, o x é 0. Então, ele está em cima do y no menos 3. Tá vendo aqui? Próximo ponto. 1 e menos 3. Então, 1 e menos 3. Tá aqui, ó. Do ladinho desse ponto ali. E o próximo ponto, 2 e menos 5. 2 e menos 5 tá aqui. Feito isso, eu vou ligar. Ó, quando eu ligo, formou a minha parábola. Só que agora ela tá para baixo. Tá vendo aqui? Aqui ela estava para cima, aqui ela tá para baixo. Como que eu sei diferenciar se ela tá para cima ou para baixo? Basicamente, é só eu analisar o x ao quadrado. Se o x ao quadrado for positivo, ela está para cima. Pode ver, ó. Era positivo, tá para cima. Se o x ao quadrado for negativo, ó, tá vendo aqui, ó, menos x ao quadrado, então ela ficou para baixo. Basicamente é isso. Tranquilo? Bom, o que eu vou falar mais nesse vídeo para vocês, né, que seria o início desse assunto, tá? Eu vou falar sobre a raiz da função quadrática, tá? Foque no seguinte, o que é a raiz da função quadrática? Deixa eu virar a folhinha aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês. Tem espaço, né? Olha, imagine o seguinte, eu tenho aqui, ó. Vocês estão vendo esses dois pontos aqui, ó? Esses dois pontos são os pontos onde a reta corta o eixo x, estão vendo aqui? Ou ela poderia ser assim também, ó. Só com um ponto. Ou ela poderia ser assim, nenhum ponto. Tá? Esses pontos onde a reta corta o eixo x são denominados, são chamados raiz ou zero da função. Pode ser raiz da função ou pode ser zero da função. E como que eu determino, como que eu descubro qual que é essa raiz ou esse zero da função? Bom, aí tem um detalhe, né? A gente tem que calcular, beleza? Bom, vamos dar um exemplo aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Certo, galera? Tranquilo? É uma função de segundo grau. Meu a é 1, meu b é menos 5, meu c é 6. Bom, vocês concordam comigo que a raiz da função é o ponto que corta o eixo x? Está em cima do eixo x? Para o ponto estar em cima do eixo x, o que eu falei um pouquinho anterior nessa mesma aula? Que o y tem que ser zero. Então, quando o y for zero, o ponto está em cima do eixo x. Então, o primeiro passo é, no lugar do y, eu coloco zero. Então, só vendo, olha o que eu fiz aqui, ó. No lugar do y, eu coloquei zero. Isso aqui parece o que para vocês? Uma coisa que vocês viram ano passado. Sim, é uma equação do segundo grau. E como vocês aprenderam a resolver uma equação do segundo grau? Pelaquela formulazinha bem famosinha que todo mundo conhece o nomezinho dela. Pode ser que até não saiba resolver, mas que conhece o nome dela, conhece, né? É a fórmula de Bhaskara. Tá? É a fórmula de Bhaskara. Como é que a gente resolve a fórmula de Bhaskara? Eu vou colocar aqui do lado, ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é o delta. A segunda parte da fórmula é x igual menos b mais e menos raiz do meu delta dividido por 2 vezes o a. Então, o que eu vou descobrir é o x. Então, é aqui. Só que para descobrir o x, eu tenho que saber quanto é o delta. Então, o delta eu calculo assim. Beleza? Então, como é que eu faço aqui? Primeira coisa, saber quem é o a, o b e o c. A, B, C. Então, meu A, nesse caso, ele vale 1, porque é componente x ao quadrado. O meu B, menos 5. E o meu C é 6. Então, delta igual B elevado ao quadrado. Então, meu B é menos 5. Então, menos 5 elevado ao quadrado. Aí, menos 4 vezes o A vezes o C, tá? Delta igual menos 5 ao quadrado é 25.
Menos com mais dá menos com... Ó, só tem um sinal de menos a negativo, basicamente. 4 vezes 1 dá 4, vezes 6, 24. Isso aqui vai dar 1. Beleza? Segunda parte da fórmula. X igual menos da fórmula B. Quem é o B? Menos 5. Tem que prestar bem atenção porque eu tenho regra de sinal depois. Menos da fórmula com menos do número. Mais ou menos raiz do nosso delta, que é 1, dividido por 2 vezes o A, que também é 1. Chegou aqui, eu vou fazer o seguinte, x igual, ó, menos com menos dá mais. Por isso que eu falei, prestem atenção quando tem um sinal de menos, porque ele vai trocar o sinal, né? Mais e menos, a raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes o A, que é 1, né? 2 vezes 1. Então agora tem x1 e x2. Vocês viram isso ano passado, tá, gente? Então, por isso que eu tô trabalhando normal com vocês. x1 eu vou somar x2 e subtrair. Tem que ser assim? Não. Pode ser que eu vou subtrair no x1 e somar no x2. É indiferente, tá? Então ficaria 5 mais 1 dividido por 2. E aqui 5 menos 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Pronto. Solução 2 e 3. Essa é a resposta. Ou seja, a raiz dessa função que eu passei aqui é esse valor, 2 e 3. Vamos dar mais dois exemplos, tá? Próximo exemplo é esse aqui, ó. Y é igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Primeira coisa, no lugar do y eu coloco 0, tá? É assim que faz, sempre. Tiro o A, o B e o C. O A é 1, o B é menos 2 e o C é 1 também, tá? Deixa eu só separar as duas aqui, ó. Então, delta, né, normal, delta igual a b elevado ao quadrado, que seria menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta é igual, menos 2 ao quadrado é 4. Um sinal de menos? Menos. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, né? Então, deu 0. Tranquilo? Vamos continuar a conta. Ah, mas deu 0, eu paro a conta ali? Não, continua de boa. Então, vai ficar x igual menos... B. Quem é o B? Menos 2. Bota no parênteses para não confundir o sinal. Mais e menos a raiz do nosso delta, que é 0, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Menos com menos dá mais. Mais e menos. Raiz de 0 é 0, dividido por 2. Aqui, ó, olha a peculiaridade que vai acontecer. x1, x2. x1 vai ser 2 mais 0 dividido por 2. x2 será 2 menos 0 dividido por 2. 2 mais 0, 2 dividido por 2, 1. Não é 0, tá, galera? 2 menos 0, 2 dividido por 2, 1 também. O que aconteceu? A solução é igual, né? Tanto esse quanto esse, os dois valores de x são exatamente iguais, ou seja, só tem uma resposta. Isso sempre vai acontecer quando o meu delta for 0. Delta 0, x1 e x2 são iguais. Tranquilo? E para a gente finalizar, mais um exemplo agora. Y igual, vamos botar aqui, 2x ao quadrado mais 3x menos 8. Tá? Vamos no lugar do y eu coloco 0, então ficaria assim, né? Para poder resolver, preste bem atenção. Tiro o A, o B e C, o meu A vale 2, o meu B vale 3, o meu C vale menos 8. Não pode esquecer do sinalzinho, bem certinho. Agora eu resolvo. Então, delta igual B ao quadrado, então 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale menos 8. Certo? Ou melhor, eu vou colocar aqui que é negativo, tá, rapaziada? Aqui, ó. Negativo. Tá? Então, meu A vale menos 2 na realidade. Então, aqui ficaria um parênteses com menos 2. Só para a gente poder trabalhar, para poder dar o último exemplo para vocês. Então, delta é igual, 3 ao quadrado é 9. Ó, 1, 2, 3 sinais de menos. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, menos. Sempre quando tiver um sinalzinho de menos, que nem aqui, por exemplo, ó, 1 é menos. Se por um acaso tivesse dois sinais de menos, tipo assim, aqui e aqui, esse aqui positivo, seria mais. 3 sinais de menos, ele volta a ser negativo. Agora, 4 vezes 2 vezes 8. 4 vezes 2, 8. Vezes 8, 64. Então, o delta ele vai dar 9 menos 64. Se eu pegar 9
tá? E fazer menos 64, eu vou obter uma resposta de quanto? Eu vou ter menos 55. Por que eu dei esse exemplo agora para vocês? Você está vendo que o delta deu negativo aqui, ó? Sempre quando o delta é negativo, eu faço assim, solução vazia. Não continua a conta. Por quê? O delta não é coloca na raiz aqui? Existe raiz quadrada do número negativo? Não. Então não tem como chegar na resposta. Então sempre quando o delta der negativo, para a conta aqui. Então, delta positivo, continua até o final. Delta zero, continua até o final. Porém, o x1 e x2 são iguais. Delta negativo, para a conta aqui. Não precisa continuar, porque não tem como continuar na realidade. Tranquilo? Fechou? Então, basicamente, né, esse início desse assunto é o que eu passei nessa aula aqui. Tranquilo? Nas próximas aulas eu vou aprofundando um pouquinho mais, falando sobre outros elementos da função quadrática, certo? Mas basicamente esse início seria isso. Tranquilo? Fechou? Então assim, tchau para vocês e até a próxima.